Após a utilização dos módulos de gestão de serviço do Sigma, é possível realizar uma análise gerencial baseando-se nas informações inseridas no sistema. O Sigma possui uma série de módulos utilizados para analisar essas informações: o módulo de relatórios, módulo de gráficos, módulo de consultas, KPI e custo. Nesse vídeo visualizaremos os principais gráficos e relatórios utilizados pelos usuários do sistema para extrair tais informações. Visualizaremos agora um gráfico chamado gráfico de horas trabalhadas. Esse é um gráfico que mostra as informações de horas trabalhadas dos funcionários em relação a um determinado item da ordem de serviço. Por exemplo, irei realizar uma pesquisa verificando quais são os funcionários que mais realizaram serviços durante determinado período. Para isso, executo a pesquisa através dessa tela, pesquisando pelo colaborador, visualizando também pelo colaborador. Quero utilizar um gráfico de colunas, visualizando valores por horas decimais, ordenando pelo valor e não pela ordenação alfabética do campo. Quero visualizar as primeiras 20 colunas, visualizando todas as ordens de serviço que foram realizadas dentro desse período. Após isso, clico em gráfico e visualizo as informações no sistema. A partir daqui eu posso alterar os dados de pesquisa, de forma que o sistema irá também alterar os dados constantes no gráfico. Sendo assim, eu verifico que o funcionário que mais trabalhou é o funcionário de matrícula 30236. Também posso utilizar o mesmo gráfico para verificar essa informação somada por outro parâmetro. Por exemplo, quero verificar quais são as máquinas que mais necessitaram de horas trabalhadas. Para isso, preciso apenas mudar essa visualização para ativo e também aqui pesquisar por ativo para trazer todos os ativos da empresa. Após isso, eu clico em gráfico e aqui está o gráfico. Vejo que essa máquina ou esse ativo foi a máquina que mais recebeu horas trabalhadas. Agora iremos verificar o gráfico quantitativo. O gráfico quantitativo é utilizado para somar a quantidade de ordens de serviço de acordo com alguma determinada informação. Por exemplo, irei pesquisar um gráfico quantitativo, verificando, fazendo uma seleção por ativos. Eu visualizo por ativo, quero pesquisar todas as ordens de serviço dentro dos últimos 3 meses, obtendo um gráfico em colunas, ordenando então pelo valor de forma decrescente. Vou verificar somente as 20 máquinas que obtiveram um maior número de ordens de serviço. Clico em gráfico, o sistema me apresenta a informação solicitada. Esse gráfico é muito útil, pois permite a soma da quantidade de ordens de serviço, seja por ativo, por centro de custo ou por qualquer outra informação desejada pela manutenção. O Sigma também possui uma série de relatórios pertinentes ao desempenho das máquinas. Um desses relatórios é o relatório de máquina parada. Esse relatório permite a visualização do tempo de máquina parada de acordo com uma determinada informação da OS. Nesse exemplo, irei verificar o tempo de máquina parada em todas as máquinas da minha empresa, desde o dia 1º de fevereiro de 2012 até o dia atual. Clico em pesquisar, o sistema verifica quantos registros existem em tempo de máquina parada. Clico em imprimir
e o Sigma exibe o relatório. Sendo assim, esse relatório pode ser utilizado para verificações e análises sobre o tempo de máquina parada e o impacto desse tempo na produção daquela máquina. O Sigma também possui os cálculos de disponibilidade, MTBF e MTTR. Para visualizar a disponibilidade e o MTBF, acessaremos a própria tela de máquina. Informaremos aqui o código da máquina e indicaremos aqui o botão MTBF. Realizo a pesquisa, clico em calcular. Quando eu clico em calcular, o sistema então começa o cálculo e verifica do período selecionado, de 1 do 2 até 11 do 4, qual foi o tempo que a máquina deveria trabalhar. Esse é o tempo total em operação teórica, TTOT. Esse tempo é inserido nesse campo e também o sistema verifica quanto tempo a máquina parou de acordo com os lançamentos das ordens de serviço. Nesse caso, a máquina parou 25 minutos. O sistema também verificou apenas uma ordem de serviço ocorrida nessa máquina. Sendo assim, o sistema tem todos os dados para o cálculo do MTBF e da disponibilidade, sendo o cálculo do MTBF tempo total de operação menos o tempo de parada de máquina dividido pelo número de OS, e a disponibilidade, o tempo total em operação menos a parada de máquina dividido pelo próprio tempo total em operação, chegando a uma relação percentual. Também no sistema, verificar o tempo médio de reparo da máquina, tanto por mês ou até comparar os tempos médios de reparo de máquina em um grupo de máquinas. Irei para isso acessar o módulo de KPI, verificar a tela do tempo médio de reparo para a máquina. Primeiramente vou pesquisar a máquina 819 até 819, visualizando apenas ordens de serviço corretivas, já que eu quero tempo médio de reparo e não em preventivas. Selecionaria o ano de 2011, verificando do mês de janeiro até o mês de dezembro. Clicando em gráfico, o sistema executa a pesquisa e me informa. Por exemplo, no mês de março, eu tive 7,297 horas em média em reparo naquela máquina. Também é possível, através dessa tela, verificar o MTTR de um grupo de máquinas. Para isso, verificarei a máquina 819 até a máquina 828. Exibirei por máquina e clicarei em gráfico. Dessa forma, o sistema compara quais são as máquinas que eu tenho dentro daquele grupo, mostrando o tempo médio de reparo por máquina. Sendo assim, posso verificar que a máquina 823 obteve o maior tempo de reparo entre as demais. Outro grande recurso do módulo KPI é a tela de ranking. A tela de ranking permite comparar os indicadores de diversas máquinas, obtendo assim uma classificação de acordo com um determinado critério. Por exemplo, irei verificar da máquina 1000 até a máquina 1020, desde o início do ano, os indicadores de MTTR, MTBF e disponibilidade. Irei ordenar por disponibilidade de forma crescente, sendo assim terei primeiro a primeira máquina com menor disponibilidade. Clicando em pesquisar, o sistema realiza o cálculo de indicadores de cada máquina, exibindo na tela. Ao clicar em fórmulas, o sistema visualiza as fórmulas que foram utilizadas para o cálculo do MTBF e da disponibilidade. Posso também clicar em imprimir para visualizar um relatório contendo todos esses indicadores.
Veremos também no Sigma um outro gráfico muito interessante para o controle da manutenção. É o gráfico comparativo de manutenções por tipo de OS. Imagine que em determinado período, o gerente da manutenção ou o planejador da manutenção deseja saber se as ações que estão sendo realizadas no setor da manutenção estão realmente diminuindo o número de ordens de serviço corretivas. Bom, para verificar essa informação, esse gráfico comparativo pode ser utilizado comparando os tipos de ordem de serviço: corretiva emergencial, preventivas e corretivas programadas. Fazendo um filtro por data, eu posso verificar então, no último ano, que tipo de ordem de serviço obteve um acréscimo ou um decréscimo. Clico em pesquisar e o sistema traz essa informação. Então podemos verificar que no mês de abril de 2011 foram constatadas 266 corretivas emergenciais. Esse número aumentou durante o ano de 2011. Porém, durante o final do ano de 2011, houve uma queda nesse número e também um aumento do número de preventivas. Realizando uma análise desse tipo, é possível verificar se as ações preventivas que estão sendo realizadas estão realmente diminuindo o número de ações corretivas, verificando então a eficiência da manutenção na empresa. Além dos dados de horas trabalhadas e desempenho dos equipamentos, é possível também analisar os custos da manutenção através do Sigma. Para isso, poderemos utilizar o gráfico de custo. Nesse exemplo, quero verificar qual é a máquina da empresa que possui o maior custo de manutenção no mês de janeiro. Para isso, faço a pesquisa. Visualizo também por máquina. Seleciono todas as ordens de serviço concluídas, desde o início de janeiro até o final do mês de janeiro. Após isso, clico em pesquisar. Quero verificar as 20 máquinas que possuíram o maior custo. Clico em gráfico. Nesse momento, o sistema realiza pesquisas, verificando todos os dados lançados em ordens de serviço no sistema. Após a pesquisa, eu posso ver que existe uma máquina que tem um grande custo de manutenção, enquanto existem uma série de outras máquinas com um custo menor. Sendo assim, poderei agir e ter uma atitude em relação a esse problema. O Sigma também tem outro relatório muito interessante para análise dos custos, que é o relatório de custos de peça por máquina e tipo de OS. O modo de funcionamento desse relatório é semelhante aos demais relatórios do Sigma. Realizo a verificação por máquina, seleciono todas as ordens de serviço em um curto período de janeiro. Clico em pesquisar e o sistema retorna os dados. Clicando em imprimir, o sistema monta o relatório. Esse relatório de análise de custo é interessante, pois mostra a máquina que trabalhou, se existe algum tempo de trabalho da máquina registrado no sistema, ele vai ser exibido aqui, e também soma o custo da manutenção de acordo com o tipo de ordem de serviço. Sendo assim, eu tenho a descrição das peças que foram utilizadas ou dos itens da manutenção, a quantidade utilizada, o custo médio unitário e o valor total no período, tendo também um somatório por máquina. Sendo assim, eu posso analisar quais são as máquinas que têm maior custo, verificando também quais são os tipos de ordem de serviço que estão trazendo maior custo para a manutenção. Foi um breve resumo sobre os gráficos e relatórios que podem ser obtidos através do Sigma. O Sigma ainda possui muitos outros gráficos e relatórios. Para saber mais, acesse centralsigma.com.br.